Açougueiro pagou a carne de uma idosa e foi demitido. Horas depois alguém bate em sua porta e algo tocante acontece. O som constante da faca de Pedro batendo na tábua de cortar carne ecoava pelo pequeno açougue. Era mais um dia comum no bairro, onde a rotina se repetia quase mecanicamente. Os clientes chegavam, faziam seus pedidos e Pedro, com sua calma habitual, os atendia com um sorriso discreto. Seu trabalho, embora simples, era sua fonte de sustento, e acima de tudo, sua maneira de servir a comunidade. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia suas histórias, seus gostos, e muitas vezes, suas dificuldades. Nesse dia, enquanto cortava um pedaço de carne, Pedro avistou Dona Marlene entrando no açougue. A senhora, com passos lentos e um olhar cansado, sempre vinha em busca de carne para o mês. Pedro sabia que sua situação financeira era complicada. Viúva, com filhos que moravam longe, ela dependia de uma pequena pensão para sobreviver, o que tornava suas idas ao açougue cada vez mais raras. Quando chegou ao balcão, Dona Marlene sorriu para Pedro, como fazia sempre. Hoje vou levar só meio quilo, Pedro. O dinheiro está curto este mês, disse ela com um tom de voz que tentava esconder a preocupação. Pedro, com seu coração generoso, sentiu um aperto ao vê-la contando as moedas no balcão. Ele sabia que meio quilo não seria suficiente para o mês todo. Em um impulso, sem pensar duas vezes, ele decidiu que faria algo a respeito. Não se preocupe com isso, Dona Marlene, disse ele, com um sorriso reconfortante. Eu cubro o resto. Dona Marlene o olhou com surpresa e agradecimento nos olhos. Ah, Pedro, não sei o que faria sem você. Que Deus te abençoe, meu filho. Ela pegou o pacote de carne, agradeceu novamente e saiu do açougue com o coração mais leve. Pedro ficou ali, olhando para a porta, satisfeito com seu gesto. Não era a primeira vez que ajudava alguém, e ele sabia que não seria a última. Para ele, gestos de bondade faziam parte de sua natureza. O dinheiro, embora importante, nunca havia sido sua prioridade. O que importava, para Pedro, era garantir que as pessoas ao seu redor estivessem bem, mesmo que isso significasse sacrificar um pouco do que ele próprio tinha. Enquanto terminava de arrumar o balcão, ele refletiu sobre como gestos simples podiam fazer diferença na vida das pessoas. Naquele momento, ele não imaginava que esse ato de bondade mudaria o rumo de sua própria vida. No início da tarde, o som da porta do açougue se abrindo novamente chamou a atenção de Pedro. Ao levantar a cabeça, ele viu o Sr. Almeida entrando com um semblante sério. O dono do açougue era um homem conhecido por sua rigidez e foco no lucro. Para ele, negócios eram negócios, e qualquer coisa que afetasse o rendimento do estabelecimento era vista com desdém. Sr. Almeida caminhou até o balcão, observando atentamente o ambiente. Seu olhar era calculista, sempre medindo cada aspecto do que acontecia em seu açougue. Pedro, precisamos conversar, disse ele, com um tom seco e autoritário. Pedro, ainda com o espírito tranquilo após ter ajudado Dona Marlene, não esperava o que estava por vir. Claro, Sr. Almeida. O que houve? Perguntou, tentando manter a calma. Sem rodeios, Sr. Almeida foi direto ao ponto. Ouvi dizer que você pagou a carne de uma cliente esta manhã. Isso é verdade? Pedro hesitou por um momento, mas não tinha nada a esconder. Sim, senhor. Dona Marlene está passando por dificuldades, e achei que seria o certo a fazer. Era apenas uma pequena quantia, e ela realmente precisava. O rosto de Sr. Almeida ficou ainda mais fechado. Pedro, isso aqui é um negócio. Não podemos nos dar ao luxo de dar carne de graça, seja para quem for. Se começarmos a fazer isso, logo todos virão aqui esperando caridade. Não posso permitir esse tipo de coisa.
Pedro ficou desconcertado. Mas, Sr. Almeida, eu paguei do meu próprio bolso. Não foi uma perda para o açougue. Não importa, cortou Almeida, em um tom mais severo. O princípio é o mesmo. Se você quer ser bonzinho com os clientes, faça isso em outro lugar. Aqui, não há espaço para esse tipo de comportamento. A partir de hoje, você está demitido. As palavras de Sr. Almeida caíram como uma pedra no estômago de Pedro. Ele ficou paralisado, incapaz de acreditar no que ouvia. Ser demitido por ajudar alguém? Isso parecia completamente injusto. Durante anos, Pedro trabalhou naquele açougue, sempre com dedicação e honestidade. E agora, por um simples gesto de bondade, ele estava perdendo o emprego. Mas, Sr. Almeida, por favor, eu preciso desse trabalho. Minha família depende disso, Pedro tentou argumentar, ainda em choque. Minhas decisões são finais, Pedro. Não vou voltar atrás, disse Sr. Almeida, sem um pingo de compaixão. Recolha suas coisas e saia. Pedro, ainda atordoado, não tinha mais o que fazer. Com o coração pesado, ele foi até o fundo do açougue, pegou suas ferramentas e seu avental, e saiu pela porta dos fundos, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. O sol, que antes parecia brilhar com calor, agora não oferecia mais o mesmo conforto. Enquanto caminhava para casa, cada passo parecia mais difícil que o anterior. Ele refletia sobre o que havia acontecido, tentando encontrar sentido. Como um ato de bondade poderia resultar em algo tão cruel? Tudo o que ele queria era ajudar alguém, mas a consequência foi a perda de seu sustento. Pedro caminhava devagar pelas ruas do bairro, com o peso da demissão ainda pairando sobre seus ombros. As casas e os comércios que ele via diariamente agora pareciam diferentes, como se o mundo tivesse mudado em poucas horas. A sensação de impotência o consumia enquanto pensava em como iria sustentar sua família. Ao chegar em casa, foi recebido pelo olhar preocupado de sua esposa, Clara. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado, pois o marido nunca chegava tão cedo do trabalho. Pedro, o que aconteceu? Por que você está em casa tão cedo? Perguntou, com o tom ansioso. Pedro suspirou profundamente, sentando-se à mesa da cozinha. Fui demitido, Clara, disse, sua voz carregada de frustração e cansaço. As palavras ecoaram pelo ambiente, fazendo com que Clara se sentasse ao seu lado, chocada. Demitido? Mas como? O que aconteceu? Insistiu ela, incapaz de entender como aquilo poderia ter acontecido com o marido que sempre foi tão dedicado ao trabalho. Pedro passou a mão pelos cabelos, ainda tentando processar tudo. Eu paguei pela carne de Dona Marlene. Ela não tinha dinheiro suficiente, e eu simplesmente não consegui deixá-la sair de mãos vazias. Eu paguei do meu bolso, Clara, mas o Sr. Almeida não quis saber. Disse que isso não importa e me demitiu na hora. Clara olhou para Pedro com uma mistura de compreensão e tristeza. Sabia que o marido sempre agia com o coração, sempre disposto a ajudar os outros, mas também sabia que a situação financeira deles já era complicada. A perda do emprego era um golpe duro para a família. Eu não acredito que ele fez isso com você, disse Clara, apertando a mão do marido. Você só estava fazendo o bem, Pedro. Isso é tão injusto. Pedro abaixou a cabeça, os pensamentos correndo por sua mente. Eu não sei o que fazer agora, Clara. Nós já estávamos apertados, e agora, como vamos pagar as contas? Como vou sustentar nossa casa? O silêncio tomou conta da cozinha, enquanto os dois refletiam sobre as dificuldades que estavam por vir. Clara, no entanto, sabia que aquele era o momento de manter a fé, e não se deixar abater. Pedro, você fez o que era certo. Você sempre faz.
E por mais que pareça difícil agora, eu acredito que algo bom vai acontecer. Não podemos perder a esperança. As palavras de Clara eram reconfortantes, mas Pedro ainda sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele não podia ignorar o fato de que sem aquele emprego, a vida ficaria muito mais difícil. Eu sei, Clara, mas é difícil não sentir que eu fiz tudo errado. Talvez eu devesse ter ficado quieto, não ter me envolvido. Clara balançou a cabeça, firme. Não, Pedro. O que você fez foi ajudar alguém que precisava. Não há erro nisso. A vida pode ser injusta às vezes, mas o que você fez foi nobre. E eu acredito que de uma forma ou de outra, essa bondade vai voltar para você. Pedro sabia que Clara tinha razão, mas naquele momento, o medo e a insegurança o dominavam. Ele só podia esperar que de alguma maneira, as coisas se resolvessem, embora não soubesse como. Naquela noite, Pedro deitou-se em silêncio, sem conseguir dormir. O que o futuro traria para ele e sua família? A incerteza era uma sombra que pairava sobre eles, e tudo o que restava era confiar que o próximo dia traria alguma resposta. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, refletindo o estado de espírito de Pedro. Ele havia acordado ainda cansado, após uma noite mal dormida, e o peso da demissão continuava a pressionar seu coração. O silêncio na casa parecia mais denso, e Clara tentava, em vão, manter um clima de normalidade enquanto preparava o café da manhã. Pedro sentou-se à mesa, mexendo distraidamente na xícara de café. Vou sair e ver se encontro algum trabalho por aí. Não posso ficar de braços cruzados, esperando as coisas melhorarem, disse, tentando soar determinado, embora a incerteza sobre o futuro o incomodasse profundamente. Antes que Clara pudesse responder, ouviram uma batida na porta. Pedro franziu o senho, não esperando ninguém tão cedo. Levantou-se, sentindo uma leve curiosidade, e foi até a porta. Ao abri-la, deparou-se com um homem que ele não conhecia. O visitante parecia estar na faixa dos 40 anos, vestindo roupas simples, mas com um olhar decidido. Você é Pedro, o açougueiro? Perguntou o homem com um sorriso discreto. Sim, sou eu. Como posso ajudá-lo? Respondeu Pedro, tentando entender o propósito daquela visita inesperada. O homem estendeu a mão para cumprimentá-lo. Meu nome é Antônio. Sou filho de Dona Marlene, a senhora que você ajudou ontem no açougue. Pedro ficou momentaneamente surpreso. Não esperava que o filho de Dona Marlene viesse até ele, ainda mais tão rapidamente. Ah, claro, Dona Marlene, como ela está? Antônio sorriu, claramente emocionado. Ela me contou o que você fez por ela ontem. Está bem, graças a você. Minha mãe sempre fala da sua gentileza, mas ontem você fez algo que nos tocou profundamente. Eu vim aqui para te agradecer pessoalmente. Pedro ficou desconcertado com o agradecimento. Para ele, o que havia feito não era nada fora do comum, apenas um gesto de ajuda. Não foi nada, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ela parecia precisar, e eu não podia ignorar isso. Antônio balançou a cabeça, discordando. Não, Pedro. Nem todos fariam o que você fez. Minha mãe já passou por muitas dificuldades, e encontrar alguém disposto a ajudar assim é raro. Você não só pagou pela carne, mas deu a ela dignidade. Ela se sente respeitada, e isso não tem preço. Pedro, tocado pelas palavras, sentiu um leve alívio. Pelo menos, seu gesto tinha tido impacto positivo na vida de alguém. Fico feliz em ouvir isso, mas as coisas não terminaram muito bem para mim. Fui demitido por causa disso. Antônio franziu o senho, visivelmente chocado. Demitido? Por ajudar minha mãe? Pedro assentiu, resignado.
Sim, o dono do açougue não gostou que eu pagasse pela carne. Disse que não há espaço para esse tipo de atitude no negócio dele. Houve um breve silêncio, enquanto Antônio assimilava a informação. Isso é completamente injusto. Mas Pedro, não se preocupe. Eu não vim aqui apenas para agradecer. Pedro olhou para Antônio, intrigado. Como assim? Antônio sorriu novamente, dessa vez com um brilho no olhar. Eu sou dono de uma pequena empresa. Estamos crescendo, e sempre procuro pessoas honestas e de coração bom para fazer parte da equipe. Quando minha mãe me contou o que aconteceu, eu soube que você era exatamente o tipo de pessoa que eu quero trabalhando comigo. Pedro ficou sem palavras. A surpresa tomou conta dele de tal forma que ele demorou alguns segundos para responder. Você está me oferecendo um emprego? Antônio assentiu. Sim. Um emprego com condições melhores do que você tinha no açougue. E acima de tudo, um lugar onde sua bondade será valorizada. Pedro sentiu uma onda de emoções. Mal conseguia acreditar que depois de tudo, uma oportunidade tão boa estava surgindo à sua porta. Pedro ainda estava absorvendo o que Antônio havia acabado de dizer. A oferta de um novo emprego, que surgira de uma maneira tão inesperada, parecia quase inacreditável. Ele olhou para o homem à sua frente, tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei o que dizer. Você realmente me pegou de surpresa, Pedro confessou, sua voz carregada de emoção. Antônio sorriu compreensivo. Entendo, Pedro. Mas veja isso como o retorno da sua bondade. Quando você fez o que fez por minha mãe, não foi por interesse, foi pelo coração. Pessoas assim são difíceis de encontrar, e eu faço questão de trabalhar com gente como você. Pedro sentiu um nó na garganta. As palavras de Antônio ressoaram profundamente em seu coração, aliviando parte da dor e da insegurança que havia sentido desde a demissão. Você não sabe o quanto isso significa para mim, disse ele, com os olhos marejados. Minha família estava contando com esse emprego no açougue, e eu não sabia o que fazer depois de tudo o que aconteceu. Antônio colocou a mão no ombro de Pedro em um gesto solidário. Sei como deve ter sido difícil, mas agora você não precisa se preocupar. Podemos acertar os detalhes do novo emprego quando for melhor para você, mas saiba que estou te esperando na minha empresa. Honestidade e compaixão são qualidades que eu valorizo, e você tem de sobra. Pedro sentiu um calor invadir seu peito. Pela primeira vez em dias, ele conseguiu respirar mais aliviado. Eu aceito, Antônio. Aceito essa oportunidade, e prometo que darei o meu melhor. Os dois apertaram as mãos com firmeza, selando o acordo que mudaria a vida de Pedro. Ao fechar a porta, após a despedida de Antônio, Pedro virou-se para Clara, que observava a cena em silêncio, com um leve sorriso no rosto. Você estava certa, Clara, disse ele, sentando-se novamente à mesa. As coisas realmente se ajeitaram de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Clara se aproximou e segurou a mão de Pedro. Eu sempre soube que sua bondade seria recompensada. Talvez não no momento em que esperávamos, mas de alguma forma, as coisas acontecem como devem acontecer. Pedro sorriu, sentindo-se revigorado. O peso da demissão ainda existia, mas agora, ele via um novo caminho à sua frente. Um caminho que, para sua surpresa, havia surgido não apesar de sua generosidade, mas por causa dela. O mundo parecia ter recompensado seu ato de bondade, mesmo depois de ter sido injusto com ele. Nos dias que se seguiram, Pedro começou seu novo emprego com Antônio. O ambiente de trabalho era completamente diferente do açougue. Ele se sentia valorizado, não apenas por suas habilidades, mas também pelo tipo de pessoa que era. Cada dia que passava reafirmava sua crença de que fazer o bem,
mesmo quando o mundo parecia impiedoso, era o caminho certo a seguir. Agora, ao caminhar pelas ruas do bairro, Pedro sentia um orgulho renovado. Ele sabia que sua vida havia mudado, mas, mais do que isso, compreendia que a bondade sempre encontra uma forma de retornar, mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto o sol começava a se pôr naquele dia, Pedro voltou para casa depois de mais um dia de trabalho. Ao entrar pela porta, encontrou Clara e seus filhos sorrindo, felizes por vê-lo mais animado e com um futuro promissor pela frente. O ciclo de incerteza e medo havia sido rompido, e em seu lugar, florescia uma nova fase em sua vida. Pedro sabia que ainda haveria desafios, mas agora ele os encarava com a confiança de quem tinha aprendido uma valiosa lição: a bondade, mesmo quando não é vista ou recompensada imediatamente, carrega consigo uma força poderosa, que eventualmente, transforma vidas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.